Iniciando então aqui mais um dia do nosso trabalho, o Livro dos Espíritos, o livro segundo, Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Nós vamos aqui fazer dois itens. O primeiro, finalidade da encarnação, e o segundo, da alma, a partir da questão número 132. Nós finalizamos o primeiro capítulo desse livro segundo, antes do nosso recesso, e agora a gente retoma aqui então o estudo desse livro, nessa parte tão interessante que trata exatamente aqui do mundo espírita ou dos espíritos. A gente lembra sempre que o livro dos espíritos ele começou como sendo para nós a base dos fundamentos da doutrina, os fundamentos da doutrina. E a partir desse livro segundo foi que nós tivemos então o desenvolvimento do livro dos médiuns. Então é importante a gente lembrar que desses 4 livros que nós temos, cada parte dele acabou se desenrolando em outra obra mais aprofundada, mais detalhada. Então nesse livro aqui nós estudamos exatamente a vida dos espíritos, as relações, os fenômenos, a morte, o nascimento, a desencarnação, enfim, tudo aquilo que diz respeito à existência do espírito. Então essa parte que é bastante interessante para nós. Muito bem, vamos lá então. Nesse capítulo 2, Kardec então fala sobre a finalidade da encarnação. Interessante a gente lembrar que quando ele apresentou para nós esse capítulo, ou apresentou esse capítulo no lançamento do Livro dos Espíritos, ele tinha por objetivo trazer os esclarecimentos básicos para as pessoas que tinham esse primeiro contato com essas ideias de reencarnação, de encarnação propriamente, porque a gente lembra que esses conceitos eles eram orientais. Se falava muito na Índia, se falava muito no Oriente, no Extremo Oriente, na China, no Japão, que tem aquela ideia mais budista, Então, hinduísta, budista, a reencarnação é algo muito natural. Mas quando a gente fala no mundo ocidental, na Europa em especial naquele período, onde a presença da igreja era muito intensa, a ideia da encarnação era simplesmente o indivíduo nascer. Tanto que nós temos a expressão encarnação, alguns segmentos, Tic-Tac, eu não falei judaísmo porque nós temos ali 2 vertentes que pensam de formas diferentes. Mas nós temos ali uma parte do judaísmo que a reencarnação também ela é aceita. Bom dia, Dudu, bom dia, Xanri. Então, falar de encarnação é algo muito natural. Tanto que nós lembramos que a palavra encarnação ela é muito utilizada, por exemplo, nas pessoas nas famílias que colocam nomes nos seus filhos com termos relacionados com a fé cristã, como por exemplo Maria da Encarnação. Essa palavra encarnação significa exatamente o nascimento, o espírito encarnando, já tratando também de um outro tema, quando nós falamos sobre a pré-existência da alma, que nós já tratamos daqueles pontos, das ideias que falam sobre a pré-existência da alma, o generacionismo, então ali temos várias ideias diferentes. Então nesse caso, encarnação. Então a encarnação é algo natural, dentro dos conceitos da Igreja Católica, das igrejas evangélicas, ou das igrejas protestantes daquela época. Mas hoje, com o conhecimento que nós temos mais aprofundado da doutrina espírita, a partir dos tantos estudos que nós temos hoje, porque para nós é muito fácil estudar esses temas porque eles já são muito falados, bastante desenvolvidos, aprofundados, mas naquela época era algo absolutamente novo. Então Kardec falar de encarnação é uma coisa, mas falar de reencarnação ele já entra num outro ponto bastante polêmico, bastante problemático daquele período. Mas ele tinha que explicar por que nós nascemos, por que o espírito tem que vir para o mundo material. E aquela pergunta, que também é um ponto que nós ainda não conseguimos esclarecer, por que nós existimos? A resposta, a princípio seria, nós existimos para o nosso aperfeiçoamento. Muito bem, o aperfeiçoamento é o nosso destino, mas a pergunta é por que nós existimos? Esse é um tipo de pergunta que nós hoje, na condição evolutiva em que nós nos encontramos, nós não conseguimos entender ainda por quê. Nós precisamos admitir isso tudo.
Não basta apenas nós termos simplesmente uma resposta simples para algo que nós não compreendemos. Seria a mesma coisa de dizer, né, o que é Deus? Os Espíritos responderam para nós. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ótimo, mas o que realmente é Deus? Qual é exatamente a sua essência? Aí nós poderíamos também estender, perguntar, mas qual a origem de Deus? De onde ele veio? Como ele foi criado? Quer dizer, para nós, são simplesmente divagações que a gente vai apresentando, né, a partir desse instinto de curiosidade que nós temos. Mas as respostas, simplesmente, nós não alcançamos na condição em que nós estamos agora. Bom dia, Osmar. Então, quando se fala sobre encarnação, qual o objetivo da encarnação? Observem que Kardec não perguntou por quê. Ele perguntou qual é o objetivo, qual a finalidade. Mas por que existimos? Não é essa a ideia. Mas a finalidade da encarnação. Por que todos nós estamos aqui então nesse nosso mundo material? É alguma coisa casual? É alguma coisa acidental? Tem algum propósito, algum objetivo, alguma finalidade? Então os Espíritos respondem a Kardec. Deus a impõe. Já percebemos então que a reencarnação é uma imposição. Porque a partir da necessidade evolutiva que nós temos, a encarnação, não falamos de reencarnação ainda, falamos simplesmente do fato do espírito estar no mundo material vinculado a um corpo físico, né, para que ele possa interagir com esse ambiente. É uma necessidade que ele tem para a sua própria evolução. São estímulos, são recursos que são então apresentados, utilizados, para nos impulsionar para a nossa evolução. Então Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. A própria palavra expiação, ela é uma expressão bastante nova. Muitos de nós só ouvimos essa expressão dentro da doutrina, porque era algo que você simplesmente não ouvia. O que é expiação? O que é expiar? O máximo que nós tínhamos de expiar significava você olhar pelo buraco da fechadura. Você dá uma espiada. Mas a expiação, como sendo ali uma forma do espírito resgatar-se, do espírito quitar-se com a dívida, com as leis divinas, isso para nós era algo muito novo. Quer dizer, nós viemos aqui para sofrer algum tipo de punição, de castigo, de resgate. Então, para uns, na verdade, a reencarnação, ou a encarnação, vem como uma forma dele lidar com as consequências dos seus atos passados. Nesse caso, sendo uma expiação, são atos então negativos que trouxeram resultados negativos. Para outros, é uma missão. Ou seja, ele vem aqui simplesmente para se desenvolver a partir do cumprimento das tarefas com que ele se comprometeu dentro do seu planejamento encarnatório, né, dentro do seu próprio histórico evolutivo. Mas, para chegar a essa perfeição, que é o objetivo, o destino de todos nós, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. E é então mais uma palavra nova que nós aprendemos exatamente dentro dos estudos espíritas: vicissitudes. O que são as vicissitudes? Como lembra, né, o espírito que Joaquim de Aruanda, né, que fazia para nós estudos aqui no Pautal, que ele trouxe uma definição bastante simples. Ele dizia que a expiação são as alternâncias das situações que nós vivemos. Ora, situações positivas, né? Ora, situações mais negativas, né? O Zé trouxe para nós aqui uma definição, né? O expiação com X é saldar uma dívida. Exatamente, então, quitar-se com as leis divinas, né? Então esse é o propósito para todos nós. Então, nisso é que está a expiação. Vivenciar todas as vicissitudes da existência corpórea. Essas vicissitudes, essas alternâncias de situações, para nós pode parecer algo filosófico, algo um pouco mais abstrato, mas basta a gente olhar para a nossa vida. Tudo aquilo que nós estamos vivendo no nosso cotidiano, dentro dos nossos trabalhos, que você tem que acordar todos os dias, que você tem que se sacrificar para poder ter o seu sustento, para manter o seu equilíbrio, para que você possa se relacionar com outras pessoas,
ora relacionamentos felizes, ora relacionamentos problemáticos, lidar com o seu corpo físico, em que você tem ali os seus períodos de saúde, outras vezes aparece ali uma doença, um tipo de problema que você vai ter que resolver, enfim, a nossa vida ela acaba sendo tocada por estímulos de todas as ordens, desde o momento de prazer até o momento de dor. E isso faz parte do nosso mundo. Nós temos inclusive também entrando dentro de um campo social em que nós lidamos com violência, em que nós lidamos com desigualdade, em que nós lidamos com incompreensão, mas ao mesmo tempo nós também lidamos, né, com aquela participação coletiva para construir algo em benefício de toda a sociedade, em que nós temos ali o exercício da caridade, temos ali também todas as intempéries, né, que nós temos do tempo, os acidentes que nos tocam. Então a gente vai olhando o nosso mundo e percebe assim que aqui realmente não é o paraíso. Pelo contrário. Vai chegar lá, né, Brás? Só a gente ter fé que a gente consegue. Então a gente vai percebendo assim que a nossa vivência aqui no nosso mundo é, na verdade, um caminho cheio de situações que vão nos levar de um extremo ao outro, sendo que tudo isso para nós são estímulos que nos levam a esse desenvolvimento moral e desenvolvimento intelectual. E nós temos então, naquela expressão que eu sempre gosto de utilizar, a pedagogia divina, que significa que nós então seremos submetidos aos resultados das nossas próprias escolhas e nós então seremos recompensados ou punidos pelas nossas próprias ações. Se eu tenho ali uma ação que é positiva, que é nobre, que é virtuosa, eu terei um resultado positivo que vai me proporcionar equilíbrio, felicidade, prazer, não o prazer destrutivo, mas o prazer, podemos dizer assim, o prazer do espírito, não o prazer da carne. Embora nós tenhamos também o prazer da carne quando nós fazemos as escolhas certas. Se nós temos uma vida saudável, por exemplo, nosso corpo nos traz uma resposta positiva. Se nós abusamos, nós temos uma resposta negativa. Então, ao mesmo tempo também, se eu tenho escolhas que são tomadas ali por imperfeições morais, como por exemplo, né, pelo egoísmo, algo que é muito comum aqui no nosso meio, por todos os desvirtuamentos, nós temos respostas negativas que nós vamos aprender com a dor. Então, como tem aquela expressão dentro da doutrina que nós utilizamos, ou nós aprendemos com o amor, ou aprendemos com a dor. O amor significa o amor pelo próximo, o amor por nós mesmos, o amor pelo mundo que nós vivemos, sempre pensando naquilo que é melhor. Por isso é que nós aprendemos com amor, quando nós tomamos a decisão, as nossas decisões, pensando nos resultados que são positivos para todos aqueles que serão tocados pelas nossas escolhas. Eu faço aquilo que é melhor por mim, pelo próximo, pelo mundo que eu vivo. Terei uma resposta positiva. Está certo que muitas vezes esse amor que eu utilizo para tomar as minhas decisões significa muitas vezes um sacrifício. Porque nós estamos aqui num mundo tão ligados à matéria que para nós as sensações são aquilo que para nós é o mais importante. Então quando eu sacrifico aquelas sensações que para mim são prazerosas em benefício de um bem maior, que é o bem do espírito, isso para mim representa um sacrifício. Porque a minha condição ainda, eu ainda analiso como um sacrifício. Mas a partir do momento em que eu começo a me espiritualizar, eu percebo que isso já não é mais um sacrifício. Então nós temos ali, pelo amor ou pela dor. A dor então é quando nós tomamos decisões equivocadas e nós recebemos como resposta um resultado negativo. Esse resultado então vem a dor, vem ali as frustrações, as decepções, e isso na verdade mostra que cada vez que eu sou estimulado pela dor, eu tenho que fazer um trabalho de reconstrução. É isso então que vem para mim como expiação e ao mesmo tempo também como um atraso na minha própria evolução. Olá, Márcia. Por que atraso? Porque eu tenho que sentir a dor, aí eu tenho que processar essa dor, trabalhar essa dor para fazer com que ela se dissipe, sendo que eu poderia simplesmente caminhar. É como se eu estivesse caminhando numa estrada
carregando ali uma bagagem que vai muito além daquilo que eu consigo, e essa bagagem vai caindo pelo caminho. Eu tenho que parar toda hora para voltar, pegar aquilo que ficou para trás e colocar de novo, simplesmente porque eu fui além das minhas capacidades. Então, na verdade, quando nós lidamos com dor, significa sempre um retrocesso. Na nossa vida prática, significa que quando eu abuso em alguma coisa que diz respeito ao meu corpo físico, eu vou ter que gastar dinheiro para comprar um remédio para poder curar aquela dor. Sendo que se eu estivesse daí vivendo uma vida saudável, eu não teria esse desperdício, entre aspas, de dinheiro. Então nós temos sempre que perder tempo, investir esforços que poderiam ser aplicados em outras coisas. Esse dinheiro do remédio eu poderia, por exemplo, fazer uma poupança, investir na minha educação, investir na construção ali do meu patrimônio, alguma coisa do gênero. Mas não, eu tenho que gastar aquela fortuna toda num tratamento por algo que poderia ser evitado. Simplesmente se eu me alimentasse melhor, se eu me vestisse melhor, se eu tivesse condutas mais equilibradas. Assim que acontece também dentro do campo moral. Eu tenho uma resposta negativa que me gera sofrimento. Num relacionamento, por exemplo, eu tenho uma vivência ali em que o egoísmo para mim é aquilo que me proporciona prazer porque eu me considero o centro de tudo. Esse meu egoísmo vai gerar atrito com outras pessoas. E aí então eu vou passar a minha vida resolvendo esses atritos, sendo que juntos, baseados naquele sentimento do amor verdadeiro, poderíamos então juntar esforços para construir a nossa vida de um modo mais positivo. Por isso então, pelo amor, o amor a mim, ao próximo e ao mundo, ou pela dor, a dor que eu provoco em mim, que eu vou ter que resolver, a dor que eu provoco no outro, que eu vou ter que resolver, e a dor que eu gero para o mundo, que eu vou ter que resolver também. Então eu vou ter que parar a minha evolução e voltar para cuidar desse problema. É o aluno de recuperação, poderia estar em férias, não, mas tem que estudar para poder recuperar a nota que não foi boa. Então é nisso que está a expiação, essas vicissitudes do nosso mundo hoje. Então todos nós estamos submetidos a esse mesmo cenário. A nossa interação com esse cenário e a interação com aqueles que estão próximos a nós é que vai determinar se nós estamos realmente vivendo uma missão ou se nós estamos vivendo uma expiação. E inclusive nós podemos até avaliar a intensidade dessas vicissitudes. É alguma coisa muito grave que eu fiz? É alguma coisa pouco grave? É uma dor muito intensa, uma dor mais branda? De que forma que isso vai se manifestar como resposta a partir das minhas escolhas e das minhas ações? E continua aqui a resposta ainda. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E para executá-la, ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Aqui nós temos, a partir desse trecho que eu li para vocês agora, vários temas para desenvolvermos. Então nós começamos assim. Inicialmente, quando Kardec fala da encarnação, qual é a finalidade? Hoje nós sabemos porque, como eu falei para vocês, nos tempos que nós vivemos, em que nós já estudamos bastante a doutrina espírita, ouvimos muito palestras, participamos de estudos, livros que nós tivemos a oportunidade de ler, enfim, hoje nós somos muito mais esclarecidos do que os espíritas daquela época. Não tenhamos dúvida disso. Temos um conhecimento mais abrangente, um conhecimento mais profundo, temos muito mais instrução do que se tinha naquela época com relação à doutrina espírita, com relação a novas ideias que sustentam também a doutrina espírita no campo da filosofia, no campo da ciência. Então nós aprendemos muito. Então, para nós falarmos qual a finalidade da encarnação, nós sabemos que é para evoluir. Para aqueles que nunca ouviram, isso era uma novidade. Então hoje nós não perguntamos por que nós encarnamos. A nossa pergunta é por que a nossa encarnação tem que ser assim? Porque aí nós começamos então a fazer aquela comparação, por que eu tenho que nascer nessa família? Por que eu tenho que nascer nesse lugar? Por que a minha vida tem que ser desse jeito? A gente já começa a entrar em detalhes das características da minha encarnação, não mais sobre a sua finalidade.
porque nós sabemos que a finalidade será para a nossa evolução. Eu acho que com o passar do tempo, Tico e Teco, a gente vai evoluindo em alguns aspectos, e outras vezes a gente vai trazendo alguns obstáculos, né, porque nós fazemos interpretações equivocadas. O próprio cristianismo passou por isso, né, os ensinamentos de Jesus. Na sua época eram aqueles ensinamentos que nós chamamos que brotaram da fonte. Aí nós começamos a colocar os conceitos, né, humanos, a nossa visão, a nossa perspectiva, e nós acabamos então desvirtuando muito. Então tem prós e contra. Felizmente nós temos muito mais prós, porque a doutrina espírita ela sempre foi muito construtiva. No caso, por exemplo, do cristianismo, ele passou por aquela fase sombria de muita destruição, de muito egoísmo, né, de muito materialismo. Então, felizmente, a doutrina espírita é para nós, né, uma filosofia sempre progressista. Ela poderia ser um pouco melhor se nós ali não perdêssemos algumas daquelas bases, né, lá do início dos estudos que foram realizados por Kardec, pelos grandes estudiosos, mas felizmente nós também temos grandes estudiosos no presente que trouxeram contribuições muito positivas. Mas enfim, a nossa pergunta não é por quê, né, não é para quê, é por que as coisas têm que ser desse jeito. Muito natural, pelo fato de nós estarmos em tempos mais avançados. Mas como Kardec coloca, como os espíritos colocam para nós, diz ainda que nós temos uma outra finalidade, não apenas para conquistar ou para sofrer, porque é o objetivo que nós falamos de chegar à perfeição, de conquistar a felicidade. Mas a encarnação tem outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar sua parte na obra da criação. Aí já vem para nós aqui aquela grande interrogação que surge. Mas qual é exatamente o meu papel no mundo? Qual é exatamente o meu papel nessa obra da criação? Quando nós olhamos, né, aquelas pessoas que se destacam no nosso meio, empresários, cientistas, filósofos, religiosos, aqueles grandes nomes, nós vemos que marcaram seus nomes na história. E marcando o nome na história, nós percebemos que realmente eles tiveram uma grande contribuição que foi uma contribuição relevante para a transformação do nosso mundo. Mas e nós, que somos pessoas tão simples, pessoas tão comuns? Nós trazemos essas perguntas, né? Mas né, qual a importância que eu tenho dentro dessa grande máquina que foi construída por Deus? Certamente nós temos as nossas funções. São trabalhos pequenos que nós fazemos, que muitas vezes não valorizamos, mas certamente estamos dando também a nossa contribuição. E aí fazemos parte, então, dessa grande máquina. Mas o detalhe é que para executá-la, ou seja, nós para executarmos, então, esse nosso trabalho, há a necessidade de nós participarmos desse mundo material. E essa participação se dá exatamente por essa nossa encarnação. De estarmos aqui vinculados a esse aparelho nesse nosso mundo. E os espíritos, então, aqui nessa resposta, ampliam um pouco mais essa visão. Um abraço, Nando. Amplia um pouco mais essa nossa visão, dizendo então que ele toma um aparelho em cada mundo em harmonia com a matéria essencial do mesmo. E aí já surge aquela questão, quer dizer então que nós temos o universo habitado por espíritos, não apenas o nosso planeta. E aí os espíritos já falam também sobre a própria pluralidade das existências, que inclusive é um tema que já foi abordado, né, no livro anterior, aqui no primeiro livro, aqui do Livro dos Espíritos, que fala sobre o mundo, sobre a habitação dos espíritos e tudo mais. Cada mundo, então, traz ali uma característica e os espíritos, então, né, dentro das características desse mundo, né, que exige, então, uma reencarnação por parte dos seus habitantes, então tomam um aparelho compatível com a matéria essencial, a fim de nele cumprir, aí é interessante, daquele ponto de vista as ordens de Deus. Essa expressão daquele ponto de vista é uma expressão extremamente importante que nós temos que destacar. Por que daquele ponto de vista? Porque cada espírito vai trabalhar, cada espírito vai participar daquela obra de acordo com sua capacidade. Se os mundos são atrasados, o espírito simplesmente se desenvolve a partir dos seus instintos.
começa a desenvolver a sua inteligência, começa a moldar o ambiente onde ele se encontra, desenvolve os seus valores. Então é um ponto de vista bastante individual, bastante subjetivo. É um ponto de vista, a princípio, mínimo, dada a condição daquele espírito. Ele não pode ambicionar grandes realizações porque ele não tem capacidade para isso. É como se nós pensássemos assim: a criança faz um trabalho importante a partir do seu ponto de vista. Aquele que já é adulto, que já é estudado, que já é esclarecido, que tem uma visão muito mais abrangente do mundo, ele faz um trabalho diferente. A criança tem as suas próprias responsabilidades, que vão se desenvolvendo a partir da educação que ela recebe. A criança sabe que precisa comer aquela comida que vai ser saudável para ela. Aquela criança vai ter que cuidar dos seus brinquedos, ela vai ter que cuidar da sua higiene, tem hora para acordar, tem hora para isso, tem hora para aquilo, tem hora de se relacionar, de brincar, enfim. Tem ali o seu universo a partir daquele ponto de vista. E aí surge aquela parte complicada, né? Por que nós temos que crescer? Por que nós temos que ser adultos? Porque afinal de contas as responsabilidades do adulto é muito maior do que a da criança, não tenhamos dúvida disso. E aliás não precisávamos nem questionar sobre tudo isso. Até nesse fim de semana eu conversava com uma amiga minha, né? Ela falava assim: olha, eu fiz aniversário, amiga adolescente, né? E ela falou assim: olha, eu ganhei R$100 de presente de aniversário. Eu falei: poxa vida, que legal. O que você vai fazer com isso? Ah, porque eu vou lá no shopping, porque eu vou comprar tal coisa. Nossa, ganhei R$100. E ela falava assim: ainda bem que eu ainda sou adolescente, porque quando eu crescer eu vou perceber que isso não vale nada. Eu falei: realmente vale muito pouco, porque as responsabilidades são muito maiores. Assim como também um outro jovem, que era um outro aluno meu, que ele estava saindo, né, da escola, ele falava assim: nossa, quando eu me formar eu quero ganhar tanto. Ele colocava assim uns R$4.000, né? Ele falava assim: eu quero ganhar R$4.000 esse salário. Eu falei: poxa, que legal, né? Vai ser um bom salário para você. Ah, porque depois eu quero comprar meu carro, porque eu quero comprar minha casa. Aí eu pensei comigo, né? Com R$4.000, ele vai ter que ser uma pessoa muito econômica para poder construir um patrimônio com esse salário, né? Mas para a cabeça de um adolescente, esse é um salário enorme. Mas aí então a gente começa a perceber que o ponto de vista de cada fase da nossa vida, né, tem ali um universo muito particular. E a mesma coisa acontece também com relação à própria evolução dos espíritos. Um espírito no mundo primitivo, o seu principal objetivo é a sua sobrevivência. É tentar viver no mundo material de um modo confortável, de um modo prazeroso. Nós estamos no mundo de provas e expiações, a nossa consciência começa a despertar. Nós já temos ali grandes preocupações com relação não apenas ao nosso bem-estar físico, mas ao nosso bem-estar moral. O bem-estar moral significa termos a nossa consciência tranquila, vivermos de um modo positivo, sem trazermos consequências negativas para nós ou para os outros, enfim. Ainda temos muito a fazer. Entre aquele grupo que estão ainda, aquele grupo de pessoas que estão ainda vinculadas aos prazeres do mundo e aqueles que estão tentando desenvolver suas consciências, esse grupo mais voltados para a matéria é um grupo muito maior. Mas nós já estamos despertando, quer dizer, a dor vai, infelizmente, né, a dor como professora, como lembra Joana de Ângeles, né, ela é muito presente na nossa vida, mas nós podemos viver de um modo diferente a partir desse esclarecimento maior. Por isso que eu falei para vocês que é importante a gente perceber, a fim de nele cumprir daquele ponto de vista. E aí nós pensamos nos mundos regenerados. Qual é a visão que esses seres que vivem nesses mundos já bem constituídos, porque nós estamos entrando nessa fase de transição, conforme os esclarecimentos que nós vamos recebendo dos espíritos. Então nós estamos recebendo, né, essa nova visão, vendo esse mundo de um modo um pouco mais detalhado e tudo mais, mas para aqueles espíritos que já vivem essa realidade, o seu ponto de vista é diferente. Imaginemos as responsabilidades e a participação nessa grande obra da criação dos espíritos que vivem nos mundos felizes.
e mais ainda dos espíritos que alcançaram a condição de espíritos puros. Cada um, então, dentro dessa trajetória evolutiva, vai cumprindo então o seu papel de acordo com suas capacidades. Nós veremos, inclusive, aqui no mesmo livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos, uma resposta que Kardec recebeu, que ele falava do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. E ele falava, por exemplo, daqueles animais primitivos, né, que vivem nos oceanos, que participam ali da construção dos grandes corais. São seres vivos, mas sem qualquer consciência de seus objetivos. Os animais, por exemplo, passando por esse processo evolutivo, também têm seu papel na obra da criação. Mas qual exatamente o seu papel? Qual a relevância do seu papel? Do nosso ponto de vista, não é um papel tão significativo. Mas para Deus, todas as criaturas têm ali o seu papel. Que é aquela pergunta que nós fazemos, né? Qual é a função da barata? Tiremos a barata para ver o que acontece. Nós não teremos, por exemplo, decomposição de matéria orgânica que vai ficar simplesmente exposta. Começa por aí, né, Miriam? Por exemplo, a Sandra colocou na minha filha, quando era pequena, ela pedia dinheiro ao invés de presente, né, de 7, 8 anos. Ela já tinha ambição, né? Pois é, né? Tem alguns que são precoces, né? O Brás colocou em cima, né, Brás? Eu não tinha visto. Eu acredito que Kardec vai ser estudado em todas as faculdades com a quebra de barreiras do materialismo. Eu também acho, Brás, os conceitos que Kardec apresentou para nós, na verdade não é bem Kardec, né? Nós colocaremos assim a própria doutrina espírita. Ela vai ser estudada de uma perspectiva, porque a gente lembra que a doutrina ela acaba se desenvolvendo com a participação de vários pensadores, podemos chamar assim. Então, ao estudarmos a filosofia espírita, nós teremos Kardec, nós teremos Leon Denis, nós teremos Chico Xavier, entre outros grandes pensadores, atualmente contemporâneo de Valdo Franco, Raul Teixeira, e esses grandes nomes que participaram, né, da construção dessa filosofia, do desenvolvimento dela. Então, no futuro, certamente nós teremos esses pensadores. Assim como se estuda hoje, né, São Tomás de Aquino, nós temos também Santo Agostinho, que são grandes pensadores, né, da filosofia cristã. Enfim, estudaremos, né? A princípio, né, Tico Teco, a sua pergunta ela é bastante importante, porque para chegarmos a estudarmos o espírito, nós precisamos primeiro conhecer o caminho para chegar até ele. Então existe assim, né, como nós vivemos ainda o materialismo, nós temos que entender exatamente qual é o nosso papel aqui no nosso mundo, as situações que nós vivenciamos, para depois evoluirmos, termos uma visão do espírito. Sim. Então primeiro nós temos que começar assim por aquele que é o mais básico, aquele que é o mais patente, mais ostensivo para nós, para depois começarmos a entrar dentro desse universo mais sutil. Então, como nós vimos aqui nessa resposta, quando se fala desse ponto de vista, é muito importante. Aqui mesmo, né, porque nós falamos sobre os vários graus de evolução dos espíritos em mundos diferentes, mas aqui no nosso próprio mundo, nós temos pessoas que têm ali objetivos diferentes em suas vidas. Para uns, né, não, a minha vida se resume nesse tipo de situação, de melhorar meu patrimônio, de viver os meus prazeres, é o ponto de vista dele. Se ele estiver no caminho correto, ele vai colher esses benefícios e vai depois ser estimulado a uma evolução maior. Se ele estiver no caminho equivocado, ele vai se deparar com um resultado negativo, que vai ser exatamente a dor. E vai ser estimulado por essa dor também a seguir o seu caminho evolutivo. Mas todos nós participamos então dessa grande máquina que Deus então construiu. É dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também, e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Então nós também participamos, né, fazemos o mundo evoluir, porque quando se pergunta, né, qual é exatamente a minha missão aqui nesse mundo, a resposta é bastante simples. A sua missão é evoluir e fazer evoluir. Guardem essa expressão, porque ela é muito simples e ao mesmo tempo ela nos traz respostas para muitas questões que nós apresentamos. Eu tenho que evoluir moralmente, intelectualmente, e eu tenho também que participar da evolução,
daqueles que estão aqui no meu meio, né? Tanto uma evolução no meu círculo mais próximo, como uma evolução da sociedade onde eu vivo, dando a minha contribuição. Evoluir e fazer evoluir. Se eu não evoluo e eu não participo da evolução daquele ambiente, daquela coletividade da qual eu participo, eu muitas vezes faço uma contribuição negativa, porque quem não ajuda, atrapalha, não é assim? Se eu não ajudo na evolução, eu atrapalho a evolução. E aí aquela expressão que eu sempre, aquela frase que eu sempre gosto muito, né, o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Se nós somos um empecilho, nós seremos arrastados, porque a evolução é uma determinação divina. Se nós procuramos atrasar essa evolução, nós seremos atropelados por ela. Kardec faz um comentário para nós para falarmos sobre a finalidade da encarnação. Ele diz assim: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem, nessa mesma ação, um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Essa solidariedade na natureza, para nós que ainda é bastante difícil de termos essa visão mais profunda. Porque, como eu falei para vocês, né, a gente vê pessoas que agem na nossa sociedade que se destacam por grandes realizações. E aí nós fazemos uma comparação com aquilo que nós somos, pessoas tão simples, pessoas a princípio, né, de uma visão assim distante, pessoas tão pequenas. E aí nós perguntamos, mas poxa vida, mas o que eu posso fazer para fazer isso diferente? Na verdade, a nossa contribuição, ela acaba sendo aquele tijolinho colocado a cada tempo na nossa vida. Colocamos ali uma contribuição na melhoria da vida de uma pessoa, na nossa própria vida, na transformação da nossa sociedade. Por exemplo, né, uma situação prática no nosso meio, vivemos numa democracia. A nossa participação democrática vai fazer com que nós escolhamos os nossos líderes. Esses líderes têm responsabilidades de transformar o mundo das pessoas. Então, eles têm grandes papéis de liderança. Nós somos aqueles que escolhemos essas pessoas. Então, a ideia do voto, por exemplo, cada um ali dando a sua pequena contribuição, na somatória geral, será ali uma situação bastante importante. Será ali um resultado de grande importância. Então, esse, por exemplo, materialmente falando, nós temos essa contribuição. Se eu quero comprar alguma coisa, eu dou ali uma pequena moeda, o outro dá uma moeda, nós vamos somando. Dentro do campo moral é a mesma coisa também. A minha atitude dentro do campo moral, num relacionamento, eu vou então, dou ali o meu pequeno exemplo, através de uma pequena atitude, através de uma ideia, participando, por exemplo, dessa dimensão moral, trabalhando a caridade, trabalhando as virtudes de um modo geral, nós também transformaremos o nosso mundo. Porque eu tenho a minha atitude do bem. A minha atitude contamina uma pessoa, contagia uma pessoa. E ela, então, nós formamos aquela cadeia do bem, né, como se diz essa expressão. E nessa cadeia do bem nós percebemos que, por uma ação minha, inconsciente, eu não tive a intenção de transformar o mundo, eu apenas fiz aquilo que eu achava que era certo, comecei então a contagiar aquelas pessoas que estavam próximas. E aí então todos foram crescendo com a minha participação sem que eu me desse conta. Agora, se eu tenho consciência disso, que eu preciso fazer o bem para transformar o meu mundo, e aí então eu não vou agir de um modo inconsciente. Porque essa inconsciência que eu tenho, agindo no bem, eu também posso agir no mal inconscientemente. Porque eu não tenho exatamente a noção da grande responsabilidade que eu tenho nas influências que eu exerço no ambiente onde eu me encontro. Fazer com que a vida das pessoas dentro da minha casa seja uma vida melhor com a minha participação, do ambiente onde eu trabalho, no ambiente onde eu estudo, no ambiente onde eu professo a minha fé, na sociedade onde eu vivo, eu vou sempre contribuindo.
Infelizmente, nós veremos um pouco mais para frente, que Kardec fala, né, por que o mal sempre é muito mais presente do que o bem. E aí os espíritos respondem, né, não com relação à força do bem ou à força do mal, mas ele fala do atrevimento do bem e o atrevimento do mal. O mal é muito mais atrevido. É por isso que ele é muito mais presente e dá a impressão de que o nosso mundo não tem conserto. A partir do momento em que nós começarmos a agir conscientemente e objetivamente para transformar o nosso mundo, ele vai ser transformado. E aí, claro que nós vamos ter ali aquele enfrentamento entre as forças do bem e as forças do mal, mas certamente ali o objetivo de construção é muito mais, né? O bem é tímido, e é mesmo, a resposta que os espíritos dão. O mal não tem escrúpulos, ele simplesmente faz aquilo que tem vontade de fazer. E aí o resultado para nós é aquilo que nós estamos vendo. E é claro, né, o mal ele é muito mais presente também porque os nossos próprios valores ainda não estão bem desenvolvidos. Então a gente age assim meio de uma forma, né, nessa inconsciência das nossas responsabilidades, da nossa participação nessa grande obra de Deus, dessa obra universal. Pelo fato de nós não termos consciência, a gente vai deixando a maré, né, levar cada um. O Brás colocou, né, embora inconsciente, fui um dos agentes para implantar a doutrina espírita na minha cidade. Fiz sem perceber. É aquela sementinha, né, Brás? Igual o passarinho, né? O passarinho vai lá, come aquela fruta, joga a semente em qualquer lugar e por acaso ela nasce. Imagina se os passarinhos tivessem consciência daquilo que eles fazem. Muitas vezes nós somos atraídos, como acontece com a abelha, por exemplo, com os insetos de um modo geral, eles vão ali naquela planta, naquela flor, vão ali pegar o néctar, de repente elas estão participando da polinização. E aí, se elas tivessem consciência, elas iriam de flor em flor fazendo uma polinização muito mais presente, muito mais ali, muito mais ativa. E aí então teríamos ali uma produção muito maior, mas elas foram atraídas simplesmente pelo néctar. Agora, a partir do momento em que nós tivemos essa consciência, que nós temos essa oportunidade de ter ali uma visão que nós precisamos transformar o mundo, e a melhor forma de transformarmos o mundo é transformarmos a cabeça das pessoas, é darmos ali exemplos e tudo mais, poxa vida. Olá, Elcimar, bom dia. E aí então nós fazemos um trabalho muito mais direto. Foi fundando os sócio-contribuintes do Iara ou Lara, Brás? Que eu ajudava, né, eu espalhava mensagens psicografadas por Chico, né? Lar, desculpa. Né, contribuintes do Lar que eu ajudava, né? Então é a mesma coisa que a gente faz, né? Você vai no centro espírita e é interessante também que a gente percebe assim uma estratégia que os espíritos usam quando nós buscamos ajuda, né, numa instituição. Eles falam assim, olha, se envolva num trabalho de caridade, porque isso vai te fazer bem, ocupa a sua cabeça, se envolva num ambiente saudável, se sinta produtivo e tudo mais, porque isso vai melhorando a nossa autoestima, isso vai tirando, né, a nossa concentração dos problemas e nós vamos começando a trabalhar com soluções, convivendo com outras pessoas. E na verdade nós nem percebemos que nós estamos participando de uma instituição que está difundindo, por exemplo, uma mensagem do mundo espiritual para transformar o nosso mundo. Aí nós estamos ali entregando um panfletinho, nós estamos participando de uma palestra, nós estamos construindo um mural, né, Andréia? Ah, mas o meu é só um mural. Na verdade eu faço parte, é aquele parafusinho daquela máquina que sem esse parafuso a máquina não funciona direito. A gente lembra da evangelização, né, Miriam? Trabalha com as crianças, traz aqui uma ideia para cá, uma ideia para cá. Essa ideia que foi semeada, essa criança vai levar para casa. E ali na casa dela, aquela sementinha vai ser jogada, igual aquele passarinho que comeu aquele fruto sem perceber, e é ali que aquela árvore vai ser. Aquela semente vai germinar e a árvore vai nascer. E a gente nunca percebe isso, a gente age isso, eu preciso, porque eu preciso. Então a gente vai inicialmente pela nossa necessidade, mas nós não percebemos a nossa participação nessa grande obra de transformar o nosso mundo. Aí mais uma vez eu coloco, imaginemos se nós fizéssemos isso com consciência. Não, eu tenho que ir para o centro espírita porque o trabalho me espera.
Eu tenho que fazer aquilo porque eu sei qual é o meu papel nessa grande máquina. Não precisam dos espíritos me dizerem que eu tenho que ir porque a minha autoestima está baixa. Eu tenho que ir porque eu tenho responsabilidade nesse processo. Se todos nós começarmos então a ter essa visão, mas eu vou lá participar da sopa que eu tenho que entregar, porque é um trabalho tão gostoso, porque aquilo me faz tão bem, a gente nem imagina o que nós fazemos pelas pessoas e o que essas pessoas vão multiplicar depois no mundo. Então, na verdade, nós somos ali aqueles semeadores que vão depois fazer com que outros multiplicadores levem adiante. Lembre daquele filme A Corrente do Bem, né? Que é um filme tão bacana. Um garotinho que por acaso começou ali a disseminar ali uma ideia de fazer com que o bem se multiplicasse e de repente ele mobilizou uma cidade inteira. Então nós não valorizamos muitas vezes o nosso potencial porque a gente sempre tem aquela ideia de fazer uma comparação. Porque o outro, né, se destacou porque ele fez uma grande obra. Dentro da doutrina espírita nós pensamos, por exemplo, naquilo que o Chico fez. Mas eu estou tão distante do Chico, eu não posso não fazer o que ele fez. Mas eu posso fazer o máximo que eu conseguir fazer. E aí então a gente começa a agir de um modo produtivo, proativo principalmente. Shanri lembrou, né? Não podemos desistir de semear, por isso existe maçãs para todos, né? Porque são sementes boas, né? Sem dúvida. E vamos continuar disseminando. Não, sabe o que acontece, Tic-Teco? Eu até discordo um pouco, porque na verdade não importa o ambiente onde você vai, porque a gente lembra sempre que tem muitos espíritos que no plano espiritual têm consciência dessa realidade, mas pelo fato dele ter afinidade com aquela filosofia, é ali que ele vai semear. Teve uma história de uma pessoa que frequentava a Igreja Católica, e ela tinha uma grande afinidade com, sim, sem dúvida, não é fora da doutrina, não há salvação, lembra disso. Então, a pessoa frequentava a Igreja Católica e ela então começou a ter uma simpatia muito grande com a doutrina, com os temas doutrinários, reencarnação, mediunidade, enfim. E aí então ela foi até o Chico, uma das histórias do Chico Xavier, e perguntou assim: Chico, eu gosto muito da doutrina espírita, mas eu também gosto muito da Igreja Católica. Será que eu devo mudar de religião? A resposta dele falou: não, continua onde você está e aplica onde você está aquilo que você aprendeu. Não precisa mudar a cabeça das pessoas para fazer com que elas acreditem em reencarnação, mas a caridade, a responsabilidade que você começa a aprender na doutrina espírita, aplica onde você está, falando na linguagem daquelas pessoas. Pois é, mas nesse caso já são aqueles que vão em busca de outras coisas. Então não é o fato dessa ou daquela instituição, é o objetivo dele. Porque nessas instituições as pessoas também buscam a elevação espiritual. É nesse ponto que a gente tem que lembrar. Agora aquele que muda para essa ou para aquela instituição em busca de algo material é porque ele não aprendeu nada em nenhuma. Então na verdade cada um atua onde o ambiente para ele é o mais... proporciona para ele um bem-estar maior. Agora nisso ele precisa se desenvolver moralmente, onde quer que ele se encontre. Vamos pensar nesse exemplo. Você trabalha numa instituição espírita e nesse trabalho você faz doação, por exemplo, de alimentos, de roupas, para pessoas que moram na rua, pessoas que estão na condição de moradores de rua, ou para instituições sociais e tudo mais. Você tem duas opções: ou você vai para tentar transformar aquelas pessoas em espíritas, ou você tenta desenvolver nelas o espírito cristão, por exemplo. Então você não precisa necessariamente falar sobre os conceitos espíritas. Esses conceitos servem para que você fique cada vez mais convicto dessa realidade. Mas a forma com que você vai se dirigir para aquelas pessoas é numa linguagem que não precisa necessariamente utilizar nenhum tipo de expressão. Você não precisa, por exemplo, tentar converter as pessoas. Não, porque você tem que acreditar nisso. Não. Transforme aquelas pessoas em pessoas de bem a partir do conhecimento que você tem. Você vai determinar as suas estratégias.
Então, na verdade, a caridade que você vai realizar não é uma caridade baseada na conversão. É, na verdade, uma caridade baseada em fazer com que o bem seja disseminado. Então, as ideias que nós temos da realidade espiritual, que somos espíritos imortais, que estamos encarnados, que nós estamos vivendo sob a lei de causa e efeito, que nós temos ali uma grande responsabilidade nessa grande obra da criação, isso pertence a nós. Aquilo que eu vou mostrar para as pessoas são simplesmente as minhas ações e as minhas ideias, que são sempre positivas e construtivas. Então nós não precisamos mostrar nada. No caso desse pastor que você comentou, ele, por exemplo, tem aquele conhecimento profundo, mas aquilo que ele passa para as pessoas é a ideia do bem de um modo geral. É simplesmente dessa forma que nós vamos perceber. A André colocou, né, que no caso dos ateus, né, que são de uma bondade, sentimento e caridade que é extremo, né, sim. Valores não são desenvolvidos a partir de crenças. Valores são desenvolvidos a partir das experiências que cada pessoa vive. Né? Então aqui, o que nós temos aqui nessa... Deixa eu pegar aqui. Aqui nesse trecho do nosso livro, então, nessa questão 132. Né? E olha só, eu achei que a gente fosse fazer 2 temas, né? A gente está até agora falando de uma única questão. Qual a finalidade da encarnação? Então é o que a gente vê exatamente da nossa participação aqui nessa grande cadeia da qual nós fazemos parte. Tudo é solidário na natureza. Leon Denis fala sobre a cadeia de solidariedade em que os mais fortes sustentam os mais fracos, e nós não falamos de força física, embora também a força física seja importante, mas nós falamos principalmente da força moral, que nós olhamos para aqueles que são mais fracos moralmente, não para subjugá-los, mas para auxiliá-los na transformação. Na questão 133, vamos só aqui que temos só mais 2 questõezinhas. Kardec pergunta: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Esse tema foi estudado, né, no capítulo anterior, quando falava sobre a evolução dos espíritos, aqueles que evoluíam mais rapidamente, aqueles que evoluíam mais lentamente, de acordo com os erros e acertos. Mas Kardec coloca: um espírito que é bom, ele precisa reencarnar? Ou melhor, ele precisa encarnar? Já que a encarnação vai trazer para nós ali todas as vicissitudes do mundo, para nos proporcionar essa evolução, mas se eu sou um espírito bom, eu preciso fazer isso? A resposta: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos, e por conseguinte sem méritos. Então a ideia de todos nós sermos criados simples e ignorantes pelo fato de nós termos uma visão muito simplista do nosso mundo, nós acabamos não valorizando a trajetória passada de todos aqueles que nós conhecemos. Então nós vemos, por exemplo, pessoas que apresentam uma grande evolução moral e intelectual, e nós acreditamos que elas nasceram prontas do jeito que elas são, que elas vão evoluir a partir daquele ponto. É o caso, por exemplo, que nós vemos de Jesus. A maior referência que nós temos aqui, já tivemos no nosso mundo. O espírito que é apresentado na condição de um espírito perfeito, de um espírito puro, um espírito que gerencia a evolução do nosso mundo, tem a direção da evolução do nosso mundo, e a gente se pergunta: mas Jesus sempre foi assim? Para nós espíritas, nós sabemos que não, porque nós aprendemos que todos nascem simples e ignorantes e tudo mais. Mas será que a gente consegue imaginar então Jesus na condição que nós hoje compreendemos, numa condição primitiva, num espírito que viveu, por exemplo, na época da barbárie do nosso mundo primitivo? Quando nós pegamos ali os livros de história e vamos lá para a história antiga, nós encontramos então aqueles povos que se matavam por coisas pequenas, por propriedades, por comida, por situações, por elementos básicos da sobrevivência. E Jesus fez parte desse mundo.
vivendo uma história diferente da nossa, num ambiente diferente do nosso, mas que tinha as mesmas características evolutivas. Quando nós pegamos Dr. Bezerra de Menezes, uma grande referência aqui do nosso mundo, do nosso planeta, e eu falo do nosso planeta porque outros planetas tiveram também outros Bezerras de Menezes. Hoje nós vemos então esse espírito que traz para nós tanto ensinamento, tanta sabedoria e demonstra tanto amor por todos nós. Mas ele também já foi um espírito primitivo, que também teve ali os seus erros e acertos, mas a pergunta que a gente faz, que é uma dúvida que nós nunca vamos saber, obviamente, é: será que eles erraram mais ou erraram menos que nós? Será que quando eles estavam na nossa condição evolutiva, eles estavam acertando muito ou acertando pouco? E aí então é colocado para nós: desde o princípio seguiram o caminho do bem e têm necessidade de encarnação? O Brás colocou: acredito que Jesus é 10 vezes mais antigo que o planeta. Olha, Brás, para nós é mera especulação, mas como é colocado, né, pelos espíritos, né, ele participou da própria elaboração do nosso mundo. Então o seu tempo evolutivo, para nós, assim, qualquer valor que nós colocarmos vai ser ali uma mera especulação. Então até mesmo, né, para Kardec, que chegou a comentar alguma coisa sobre isso, não me recordo exatamente onde, mas falava sobre aquelas reuniões de espíritos, né, em que a primeira grande reunião que aconteceu aqui no nosso sistema solar foi exatamente na época da evolução, do desenvolvimento do nosso planeta. Mas mera especulação, não temos informações sobre isso. Mas para ter, né, como nós lembramos, para assumir esse papel, certamente ele já trazia uma grande experiência. Então todos são simples e ignorantes e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Ou seja, nenhum espírito nasce feliz em detrimento do outro. Mas aí Kardec então desenvolve um pouco mais essa questão, na questão 133A. Mas então de que serve os espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Então, inicialmente, voltando para a questão 133, o espírito, mesmo sendo bom, a gente lembra que ele foi criado simples e ignorante. E aí, sem penas e sem trabalhos, ele não tem mérito para poder alcançar a felicidade. E aí Kardec perguntou: mas de que adianta ele ser bom, seguir o caminho do bem, se ele vai ter que reencarnar? A resposta que é colocada para nós: chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Aí nesse caso a gente coloca que as penas da vida são frequentemente porque muitas vezes nós somos estimulados pelas próprias situações do mundo que nós estamos vivendo. Um espírito bom que vive no nosso planeta, ele está imune a viver as situações dolorosas da nossa sociedade? Ele está imune, por exemplo, de uma violência urbana, de uma situação da natureza que possa proporcionar frio, destruição? Ele não está imune a isso. Ele está imune de sofrer, por exemplo, uma doença? Não. Porque o ambiente traz essas características. Então, tem situações que para ele são ali estímulos, são para ele, então, formas dele ampliar a sua visão, desenvolver os seus valores. Mas não significa que ele esteja sendo punido por alguma coisa. Mas frequentemente, como é colocado para nós, as penas da vida são então consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Olha a dica para nós, hein? Quanto menos imperfeitos nós formos, menos dor nós vamos sofrer. Pode parecer uma coisa óbvia? Pode, mas para muitos de nós, quando dá aquele toque na nossa consciência, isso parece uma novidade. E a gente pensa assim: quer dizer então que se eu não fizer coisa errada, eu vou sofrer menos? Por mais óbvio que possa parecer, é assim. Então a pergunta é: por que nós continuamos ainda fazendo coisas erradas? Essas coisas erradas, obviamente, dizem respeito aos nossos hábitos, aos nossos relacionamentos,
a tudo aquilo que diz respeito à nossa vivência aqui no mundo. Aquele que não for invejoso, nem ciumento. Alguém aqui é invejoso? Alguém aqui é ciumento? Ou alguém aqui é avarento ou ambicioso? Se nós não temos esse problema, então nós não passaremos pelos tormentos que se originam desse defeito. Mas se nós somos, infelizmente nós viveremos isso ainda. Aí nós falamos, né, daquela tríade, né? Egoísmo, orgulho e vaidade. E dali entra também, né, todas as demais imperfeições. Nós somos agressivos? Somos arrogantes? Egoístas? Somos intolerantes? Somos impacientes? E aí nós começamos a juntar todas aquelas expressões, né, todos aqueles nomes que caracterizam as imperfeições morais que nós ainda trazemos. E aí quanto mais presentes no nosso comportamento forem essas imperfeições, mais dores nós vamos sofrer. Daí então aquele trabalho de transformação moral, de reforma íntima, todas aquelas expressões que os espíritos utilizam para falar exatamente sobre esse trabalho de domar essas más inclinações. E começamos então a fazer com que as nossas virtudes se desenvolvam com muito mais intensidade. Quanto mais rápida a nossa evolução, menos problemas nós vamos ter. Futuramente, então, imaginarmos que hoje nós vivemos num grupo familiar. Nesse grupo familiar nós encontramos aqueles que são ainda, para nós, lamentavelmente, né, os nossos desafetos do passado. Se o nosso grupo familiar tem a presença de desafetos, foi porque no passado nós criamos esses desafetos. Mas aí então eu começo a viver, né, a partir de ações e decisões mais virtuosas. No futuro eu terei a minha família construída com os espíritos que são familiares, que são afins, espíritos amigos. Aí então eu vou viver uma vida familiar muito mais equilibrada, muito mais saudável. A sociedade onde eu vivo, eu tenho uma participação na sociedade onde eu sou egoísta, eu só penso em mim, as minhas ações trazem prejuízos da sociedade, não apenas por aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu também deixo de fazer. Eu vou continuar reencarnando nessa sociedade. Mas aí então eu começo a ser aquela pessoa produtiva, participativa, pensando no bem de todos. Próximas encarnações eu vou reencarnar num ambiente onde eu vou encontrar espíritos que têm a mesma determinação. Uma sociedade equilibrada, uma sociedade saudável. Basta a gente lembrar, por exemplo, a própria estrutura social do nosso planeta. Temos aquelas nações que trazem ali um equilíbrio social, enquanto nós temos nações como o nosso país em que a corrupção, a violência está muito presente. Nós temos inclusive aquelas sociedades em que a destruição e as guerras, refugiados, violência de toda ordem. Por que tem espíritos que nascem em sociedades estruturadas e outros que nascem naquelas sociedades que estão ainda naquele processo violento de organização? Porque cada um tem afinidade com o ambiente de acordo com sua própria evolução. Então, se nós queremos viver numa sociedade melhor, num mundo melhor, num planeta melhor, vai depender da nossa participação. Me lembro da viúva Folon, uma das personagens do nosso livro O Céu e o Inferno. Ela é uma das personagens daquelas entrevistas que Kardec fez lá dos espíritos felizes. Vocês se lembram? A gente estudou isso recentemente. E a viúva Folon, então, era uma mulher muito boa, uma mulher muito dedicada com a família, com a sociedade, era muito caridosa. Então ela dizia que aquela encarnação em que ela era essa senhora Folon era a última encarnação dela nesse planeta, que ela estava destinada a um ambiente mais feliz. Mas por que isso? Porque ela fez por merecer. A nossa distância da condição em que ela se apresenta agora pode ser uma distância ainda um pouco longa, mas como foi colocado para nós, ela conquistou essa condição, ela alcançou isso por mérito. Mas ela também viveu ali as suas dificuldades, porque nasceu simples e ignorante. As decisões que ela tomou foi o que fez com que ela evoluísse. Se no século XIX
ela foi para um planeta melhor, e nós no século XXI não temos perspectivas de evoluirmos ainda tão rapidamente, mostra que ela é um espírito, não apenas um espírito mais evoluído, como um espírito também mais experiente, mais esclarecido. A pergunta é, mas será que ela é um espírito mais velho que nós? Talvez não. Se ela foi um espírito que sempre percorreu o caminho do bem e evoluiu de um modo muito mais rápido. Não temos aquela história de que uma criança entra na escola, é uma criança rebelde, uma criança preguiçosa, e ela vai então ali repetindo de ano, e de repente entra uma outra criança mais nova que ela e a ultrapassa nessa evolução acadêmica. Uma criança mais dedicada, mais atenciosa, enquanto que outra mais rebelde. Então, certamente, é uma tendência natural dos espíritos mais velhos terem mais conhecimento, mais experiência, mas isso não é uma regra. Basta simplesmente que ele percorra sempre o caminho do bem, de acordo com suas tendências. A forma como isso acontece lá naquele princípio, nós não sabemos. O que faz com que um espírito, já que todos nasceram simples e ignorantes, o que faz com que o espírito tenha uma tendência a seguir mais por esse caminho do que o outro caminho? Isso nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é da nossa realidade. Hoje nós estamos assim. E como lembra Chico, para finalizarmos o nosso estudo, nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo. Mas nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Então esse esclarecimento para nós, a partir de agora, quando a nossa consciência começa a se ampliar, começamos a ter um entendimento mais profundo dessa realidade e do nosso papel nesse mundo e também do nosso papel na nossa própria história, é o que vai fazer a grande diferença. Então, meus amigos, finalizando por aqui, terminamos então a questão 133 desse primeiro item que fala sobre a finalidade da encarnação. Mais uma vez, a gente não pergunta mais para que nós encarnamos, mas por que a nossa encarnação é assim? Ela é assim exatamente porque nós estamos ainda vivendo essa fase evolutiva, mas podemos mudar isso. O nosso próximo tema, na próxima quinta-feira, vai falar sobre da alma. O que é alma? Alma e espírito, alma, corpo, perispírito, tudo isso então, tema do nosso próximo encontro na quinta-feira. Finalizamos por aqui então, pessoal.